E agora eu falo sobre saúde na entrevista do dia. Entrevista do dia. Ao vivo comigo, para traçar o que está acontecendo com o maior hospital de Mato Grosso do Sul, eu recebo a presidente da Santa Casa, Alir Terra. Presidente, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora. Tudo bem, presidente? Bom dia, Rodrigão. Bom dia ao pessoal que ouve o Noticidades, que é um programa que traz muita informação para nós na cidade. Presidente, eu tenho tanta coisa para te perguntar. Vamos começar de ontem, de uma decisão da Justiça, né? Que garante mais de 46 milhões de reais para a Santa Casa. É um valor muito importante, significativo, aí que deve ser repassado por hospital. E é uma dívida antiga, é uma dívida lá da pandemia. O que é esse valor milionário, presidente? Esse valor é que na época da pandemia, o governo federal editou uma lei e determinou que determinados valores fossem dados para cada hospital. Porque no período, nenhum hospital podia fazer cirurgia e de determinadas cirurgias. Então, o hospital ficou só cuidando da parte da pandemia. Então, ele teve um déficit muito grande na sua receita. E aí o governo federal editou uma lei e enviou para os hospitais determinados valores. Para a Santa Casa veio 46 milhões. Como o município de Campo Grande é o gestor pleno da saúde, todo o recurso que vem para a Santa Casa precisa passar pelo município. E na época o município de Campo Grande, ele mandou 23 milhões para a Santa Casa e ficou com 23 milhões. Na época foi editada uma resolução e essa resolução ela regulamentou a forma de enviar os dinheiros. Só que a lei ela era clara, que todo o dinheiro era para a Santa Casa. E nós tentamos receber isso administrativamente, não conseguimos. Então o nosso jurídico entrou com uma ação. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós sagramos vencedores e o município recorreu para Brasília, né? Para o STJ, também lá nós nos sagramos vencedores e agora, por essa dificuldade que a Santa Casa está passando, a Santa Casa entrou com um pedido liminar para conseguir receber esse recurso o mais rápido possível, que ele não seja colocado para ser recebido depois, e ser recebido agora, porque ele já era o nosso fluxo de caixa na época. Então, a Santa Casa vem arrastando já essa dificuldade por não ter recebido esse dinheiro lá atrás. Presidente, a prefeitura já se manifestou, já houve um contato com a prefeita, com a Secretaria Municipal de Saúde, doutora Rosane, em relação a esse valor, porque a Justiça determinou um pagamento em 48 horas, não é isso? Não há um bloqueio das contas da prefeitura. Nós também ficamos sabendo da decisão ontem à tarde. Né? E é o judiciário que faz a notificação do município. Eu acredito que a doutora Rosana, na época, a nossa secretária agora, ela era do governo federal no Ministério da Saúde. Então, ela tem conhecimento que esse recurso teria que ter sido passado integral. Presidente, um outro questionamento, né, que no início dessa semana a gente viu ali o pronto-socorro da Santa Casa superlotado, né? Onde cabem 13, tem 87 pessoas no corredor, pacientes no corredor também. Qual que é a situação hoje da Santa Casa? Ele continua com uma grande lotação, né? Não é um privilégio da Santa Casa, infelizmente. Nós estamos vendo que a saúde está passando por uma situação bem atípica, né? E a Santa Casa, sendo o maior hospital e um hospital de alta complexidade, acaba recebendo o maior número de pacientes, porque nós participamos da rede de urgência e emergência, que é a chamada RUI. Então, são muitos pacientes e acaba desabastecendo o hospital. Então, por razão desse desabastecimento, e nós não podemos deixar de atender as pessoas. Então, a gente tem que recorrer à justiça, porque o atendimento tem que ser feito. Nós temos uma contratualização com o município, nós temos que atender. E, tendo que atender, nós precisamos de insumos. E sem os recursos financeiros para comprar os insumos, a gente se recorre da Justiça para ter de volta esse recurso que já era da Santa Casa, para que a gente possa bem atender os pacientes. Mas esse recurso, né, esse montante lá da época da pandemia, é o salvador da pátria, presidente? Vai amenizar a situação da Santa Casa ou não?
Não é o salvador da pátria, mas ele vem trazer um grande avanço nas nossas finanças, porque a gente ficou com esse déficit tanto tempo, e você vê, ele era 23 milhões lá atrás, hoje ele já é 46 milhões, então você vê a inflação, o que deu, porque isso é um cálculo da justiça, não é um cálculo nosso, né? Então, se ele é um cálculo judicial, dá para ver o quanto teve de inflação nesse período. Sendo que a inflação médica, ela é muito maior do que a inflação comum. Nós temos, por exemplo, dados aqui de remédios que entre 2022 e 2024 aumentou 400%. Então, eu tenho uma lista aqui de remédios que hoje eu estava olhando, assim, a gente fica até estarrecido de ver o tamanho que foi a inflação durante esse período. O Pedro Urcian veio aqui, presidente, até ele falou sobre um questionamento, uma audiência que teve, né, na Santa Casa, se não me engano, na Assembleia, e ele falou assim que o governo federal passa alguma verba para a Santa Casa, para os hospitais. O governo estadual também passa, a prefeitura também passa. Só que o valor da prefeitura de Campo Grande é o mesmo há alguns anos. A senhora acabou de dar um exemplo de um remédio que aumentou 400%, né, durante alguns anos, só que se o repasse é o mesmo valor, presidente, a conta fecha? Não fecha, né? Não fecha. Vamos fazer uma revisão aí na fala, porque ela precisa ser um pouco mais técnica. O que acontece é que a Prefeitura de Campo Grande, ele é o gestor pleno da saúde. Todo o dinheiro vai para a Prefeitura? Todo o dinheiro. Os repasses vão para a Prefeitura. O repasse do governo federal vai para a Prefeitura, o repasse do governo estadual vai para a Prefeitura. Aí, a Prefeitura de Campo Grande, ela contratualiza serviço com a filantrópica Santa Casa, que não é um hospital público, é um hospital particular filantrópico. Então, nós somos contratados pela Prefeitura de Campo Grande, que é o gestor pleno, para prestar serviços. Esses serviços são pagos, tanto é que eles são auditados pelo município mensalmente, né? A Santa Casa expede a nota, ele audita e faz o pagamento. Mensalmente, para fazer o pagamento é auditado, né? Então, esses valores, eles já não suportam mais as despesas da Santa Casa, porque o contrato está há 2 anos sem reajuste. E com essa inflação enorme, né? Então, aí a gente ficou com um déficit muito grande. Diante desse cenário, Alir, a gente tem, né, o pronto-socorro superlotado, que a gente deu início a essa conversa. Agora a manchete do Campo Grande News coloca crise na Santa Casa, coloca hemodiálise em risco. O que está funcionando e o que não está funcionando na Santa Casa hoje? Está funcionando todas as áreas de urgência e emergência extrema. Aqueles pacientes que estão internados em outras localidades estão assistidos. Embora eles sejam uma referência da Santa Casa, a nossa diretoria técnica já combinou com a CESAL, município de Campo Grande, e eles estão ordenando para outras localidades até que esses nossos os nossos médicos deem vazão desses pacientes que estão lá para poder receber novos pacientes. Isso é bem ordenado, não é nada assim desordenado, sabe, Rodrigão? Há, assim, uma grande parceria. Uma ação é uma coisa, mas há uma grande parceria entre a Santa Casa de Campo Grande, a CESAL, entendeu? As áreas de regulação da Santa Casa, a regulação da CESAL. Por quê? Porque nós fazemos a mesma coisa, nós salvamos vidas. E nem o município de Campo Grande, na área da saúde, nem a Santa Casa, entendeu? Vive em guerra. Não existe isso entre nós, entendeu? Há, sim, uma dificuldade do atendimento em razão do momento que todos nós estamos vivendo. Mas a Secretaria de Saúde, por meio da doutora Rosana, a nossa regulação por meio do doutor William Leite Lemos, que é o diretor técnico, e a doutora Patrícia Berg, eles conversam o tempo inteiro e vão organizando
naquilo que é possível dos pacientes. Presidente, se tem muita gente no hospital, por exemplo, né, os pacientes para serem atendidos, há um plano estratégico para desafogar, por exemplo, olha, não conseguimos mais receber mais pacientes aqui via pronto-socorro, mas a gente tem aí a quantidade de equipe técnica, de enfermeiros, de médicos para atender essa demanda até chegar a um equilíbrio ali no pronto-socorro? Sim, por causa que nós estamos reduzindo, como eu te falei, o município de Campo Grande, por meio da regulação, ele já está regulando determinados pacientes, ou para o pênfico, entendeu? Ou para o HU, entendeu? Então... Fala assim, não manda para Santa Casa. Aqueles que pode não mandar para Santa Casa, manda para outros hospitais. E é a estratégia que a área da assistência usa. Nós que somos do administrativo, nosso apoio é correr atrás do financeiro. E os médicos, junto com a regulação, vão organizando. A dívida do hospital hoje é de quanto, presidente? Há uma estimativa? Há uma estimativa. A dívida do hospital anual, ela é mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões? Mais de 100 milhões. Mas acontece o seguinte, nós temos uma ação na Justiça Federal, entendeu? Que correu na 4ª Vara aqui de Campo Grande e está no Tribunal Federal de São Paulo, onde nós nos sagramos vencedores e hoje, na época que ela foi impetrada em 2018, a Santa Casa de Campo Grande passou por uma auditoria determinada pela Justiça Federal e um ano ela ficou sob auditoria pelo Instituto Mackenzie, tudo pela Justiça Federal, a Santa Casa não se envolveu em nada e nós nos sagramos vencedores. Essa ação hoje está mais de 600 milhões e ela é uma ação que a Santa Casa se sagrou vencedora. Então, a questão é, a gente não tem culpado. O subfinanciamento do SUS traz essas situações difíceis, não para a Santa Casa de Campo Grande, para a saúde do Brasil. Todas as Santas Casas, todas as filantrópicas que são hospital no Brasil, elas estão passando por crise. Isso não é privilégio da Santa Casa de Campo Grande. Eu imagino, presidente, que, por exemplo, se eu não pago uma conta, né, na minha casa, meu nome vai para protesto. Né? Diante de um déficit desse, né, anual de 100 milhões, por exemplo, a Santa Casa, ela vai para protesto também? Vocês conseguem comprar insumos, medicamentos, por exemplo, produtos de limpeza negativados? Conseguimos, temos que conseguir, né? Então, aí é quando as pessoas falam, quem custeia a saúde nessa crise toda? Aí são os fornecedores que ficam com 3 atrasadas, entendeu? São os médicos que estão com folha atrasada, eles falam, nós estamos custeando a saúde na marra. Mas hoje tem folha de pagamento em atraso. Temos folha de pagamento de médico em atraso. Então, é por isso que a gente teve que judicializar, porque de alguma forma nós temos que... readquirir o nosso poder de compra, porque nós estamos ali para salvar vidas. E nós não podemos ficar assim, porque as pessoas, os fornecedores, tudo, eles são muito, eu posso dizer assim, até caridosos, porque eles continuam vendo a situação da população. Mas isso não é... Aquilo traz um desconforto muito grande. E nós estamos vendo isso não só na Santa Casa de Campo Grande. O Brasil inteiro está assim. Nós fazemos parte da Confederação Nacional das Santas Casas. No Nordeste, nós vimos agora na última reunião que nós estivemos em Brasília, o fechamento de mais de 5 Santas Casas. E a gente não pode chegar a esse ponto. Nós somos o maior hospital do Mato Grosso do Sul. Mas a gente conta muito com o apoio do governo do estado, entendeu? Que é o responsável pela saúde da população, né? O próprio município de Campo Grande é o responsável. Nós somos o prestador do serviço. Então, quando se fala assim, ajuda a Santa Casa, o termo não é bem ajuda a Santa Casa, é a responsabilidade com a população, com o paciente. Então, esse trabalho está sendo feito em conjunto, o Ministério Público também está envolvido nisso e todo mundo tem interesse em ver a população com a sua saúde garantida. Presidente, e na questão, por exemplo, você falou das folhas em atraso, né? Me chama a atenção, eu volto a perguntar, porque assim, se eu não estou recebendo, como que a senhora lida com a questão dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos ali, dos plantonistas? Porque assim, a gente trabalha e tem uma remuneração mês a mês, né? Há um diálogo com as categorias? Há um diálogo com as categorias, sendo que
uma parte daqueles colaboradores, todos os que são CLT, registrados, esses estão em dia. O que ocorre é que os terceirizados, que nós temos várias empresas terceirizadas, então médicos terceirizados, ortopedia, área de cardiologia, tudo são equipes, e essas equipes são CNPJ. Então, essas equipes estão atrasadas, mas não é justo isso. Não é bom, entendeu? Porque são pessoas. E quer queira, quer não, embora sejam empresas, é verba alimentar, porque eles têm pessoas trabalhando com eles. Agora, nós precisamos registrar que os médicos, embora não pareça, eles são muito responsáveis com a questão de salvar vidas. E muitas vezes, ontem mesmo, eu vi um médico ortopedista dizendo: hoje eu não quero falar de salário. Eu sei que eu estou atrasado, mas hoje eu quero salvar vidas, hoje eu quero remédio. Então, a gente sente esse comprometimento do profissional em relação ao seu paciente. Bom, 7h29, ao vivo comigo a presidente da Santa Casa, Alir Terra, atenção Dourados, Três Lagoas e Bonito. Fiquem agora com a sua programação local. Campo Grande, Corumbá e região. Volto comigo agora ao vivo com a presidente da Santa Casa. Também estou ao vivo pela internet, Facebook, Cidade 97. E na questão de fazer gestão no maior hospital de Mato Grosso do Sul, presidente, porque assim, nós falamos da questão do médico, do enfermeiro, da questão do predial da Santa Casa, do funcionamento da Santa Casa, mas assim, a todo momento também precisa de equipamento, produtos de limpeza, né, higienização, porque ali não pode deixar uma sala contaminada, uma maca contaminada, um lençol contaminado, isso tudo está em dia lá. Então, essa que é a questão. Muitas vezes as pessoas olham um recurso que chega na Santa Casa e pensa assim: paciente, médico, remédio. Tem todos esses outros agregados. Nós lavamos por dia na Santa Casa 4 toneladas de roupa. 4 toneladas por dia. Por dia. E haja produto. E a Santa Casa de Campo Grande, no município, não tem nenhuma lavanderia que consiga atender a Santa Casa. Né? E agora, esses dias, nós tivemos que trocar as secadoras. As nossas secadoras, elas estavam estragando muito. E elas estavam demorando muito tempo para secar as roupas. Era em torno de 2 horas. Com o esforço hercúleo do ano anterior, né? E da ajuda de emendas parlamentares, que ajuda lá no remédio. Aí eu pego um dinheiro que entra pelo privado, compro outra coisa. Os parlamentares têm ajudado bastante. Conseguimos... numa ajuda grande do deputado Vander Loubet, conseguimos trocar as 4 secadoras. Então, o que ocorre? Quando há um implemento deste, a roupa que eu secava em 2 horas, com as secadoras novas, modernas, elas estão secando em 55 minutos, sendo que 50 minutos ela seca e 5 minutos ela resfria. E o local fica também mais acessível para os colaboradores, porque as velhas, as muito antigas, já estavam ficando descontinuadas. Elas tornavam o ambiente com 60 graus, então ninguém podia chegar perto. Hoje, eles trabalham conversando ali dentro, né? E agora nós já estamos providenciando que vão chegar as lavadoras. Então, isso reduz também a quantidade de energia elétrica que nós pagamos por mês. Então, com toda essa crise, nós somos obrigados a buscar modernização. Porque não adianta falar assim, põe dinheiro. Não, nós temos que ter economia também. Gestão você faz com economia em vários itens. E isso nós temos procurado fazer. Bom, a senhora falou da secadora, né, da parte, eu fico imaginando da manutenção de ar-condicionado, por exemplo, dentro de um hospital, que deve ser gigantesca. Nós temos uma engenharia clínica, hoje nós temos um programa que veio do Senai, um programa, graças a Deus, muito em conta para a Santa Casa, onde ela mapeou todos os ares, e nós não temos ar em todas as áreas que gostaríamos de ter, mas ainda não é possível. Eu digo ainda porque... com a força de Deus a gente vai conseguir boa gestão e todo mundo é comprometido por isso. Nós temos mais de 1.300 AR que ficam num programa para serem monitorados.
Aí, quando há necessidade de troca, nem sempre a gente tem o recurso financeiro. Aí, o que você faz? Você cuida de um apartamento ou você cuida de um ar do CTI ou do centro cirúrgico? Você vai optar pelo CTI, pelo centro cirúrgico, que é uma situação mais gravosa. Agora, isso não é privilégio da Santa Casa de Campo Grande. Se você for, por exemplo, no hospital regional, você vai ver os mesmos problemas. É um hospital estadual. A saúde custa. Ela custa caro e muito caro. E muitas vezes as pessoas não têm noção do que custa a saúde. Muitas vezes acidentes, por exemplo, que poderiam ser evitados. A pessoa alcoolizada tem acidente. Tudo isso é um dispêndio para o Estado brasileiro, e quando eu falo Estado brasileiro é porque ele que contratualiza a Santa Casa, muito grande. Eu estive conversando com um médico um tempo desse, numa palestra no Detran, e eu fiz uma pergunta, né, de quantas pessoas seriam envolvidas para um acidente grave. Aí ele falou, nunca tive a curiosidade de contar. Aí ele começou a contar. Para um acidente grave, você envolve 58 pessoas. Um acidente? Para um acidente, você envolve 58 pessoas. Desde o momento que o bombeiro pega essa pessoa, o número de carros do bombeiro, o número de pessoas no PS, a hora que ele sobe para fazer uma cirurgia, entendeu? Todo o aparato de exames, tudo envolve 58 pessoas para um acidente. Então, nós temos que ter um pouco mais de consciência da vida coletiva, que muitas vezes as pessoas acham, eu faço do meu jeito, mas ele não percebe o tanto que ele inflaciona o Estado brasileiro, que é responsável pela saúde, pelo SUS, e traz um desajuste tão grande para um hospital que quer atender a população naquilo que ela mais precisa e muitas vezes está cuidando de algo que não precisava ter acontecido. Presidente, você falou do CTI, né? A gente falou do pronto-socorro agora há pouco. E qual que é a situação hoje do CTI da Santa Casa? O CTI, ele está sempre superlotado, né? E ele recebe as pessoas em grau de tratamento intensivo. E é bem difícil porque muitas vezes falta, nós recebemos pedido de vaga de CTI e não temos, entendeu? Porque também nós temos que verificar uma seguinte questão, que isso não faz parte da nossa gestão. Mas a gente percebe, a cidade cresceu, aumentou muito o número de habitantes no estado, até por uma boa gestão, porque as pessoas estão vindo para cá e o número de leitos ainda não é o suficiente. Então, traz todos esses desencontros em relação à saúde. Bom, quero encerrar aqui a participação, né, da presidente da Santa Casa, Alir Terra. Presidente, desejo boa sorte. Só para encerrar, o que a senhora tem para falar, né, para um familiar, ou até mesmo para quem está nos ouvindo, está com alguém lá na Santa Casa, e eu volto a reforçar, né, não é da nossa cabeça, falar assim, vamos deixar um paciente no corredor, é desumano, dói ver a imagem, e a gente vê a dor também física daquelas pessoas. O que a senhora, enquanto presidente, tem para falar para os ouvintes em relação a esse momento da Santa Casa? Todo recurso e todo espaço é finito. Ele não tem condições de brotar mais leitos. Então, se eu recebo uma superlotação, e isso não existe a questão do culpado, se o paciente está aí, ele vai ser enviado por alguma forma. Então, vai chegar a Santa Casa de Campo Grande, faz o melhor possível diante das circunstâncias. Não existe um culpado nessa situação. Existe uma superlotação e esse paciente tem que ser atendido e os nossos recursos são finitos e o número de vaga também é finita. Então, nós estamos fazendo o melhor possível, temos respeito pela população, não somos só nós, eu acredito que todo mundo que trabalha na saúde, Estado, município, quer atender o paciente. Ocorre que nós estamos tendo um número de pacientes muito grande e todos aqueles que entram dentro da Santa Casa vão ser atendidos. Agora, não vai muitas vezes ser atendido com uma qualidade onde seria o ideal de ter um número de pacientes com um número de leitos. Então, como está faltando leitos, é óbvio que a gente vai ter essas condições. Mas
pelo menos nós estamos atendendo, os outros hospitais também estão atendendo, o município está mudando a forma de regulação para aliviar em cada hospital, e é o que a gente pode fazer hoje pelo nosso paciente, mas com muito amor, com muita humanização. As pessoas ficam nervosas, é natural. Ficar doente e chegar no hospital já é natural, que a pessoa ela já se encontra num estado de desequilíbrio, debilitado, porque ninguém né? gosta, debilitado, entendeu? Vulnerável. Muitas vezes não é só o paciente, é o paciente, o familiar. Então, é difícil, a gente entende, mas eles estão sendo todos acolhidos e nós, com muito carinho, com muito amor, queremos acolher a população, porque a gente está ali para salvar vidas. Por amor a Santa Casa. Salvar vidas. Obrigado, viu, presidente? Boa sorte, boa gestão.